bem, vamos abrir a primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler o último verso do capítulo 2 e depois faremos a leitura aí do capítulo 3 inteirinho. 1 João 2, verso 29. E aí depois nós vamos ler o capítulo 3 todinho. Então eu vou pedir o auxílio aí da igreja, cada um que quiser pode fazer a leitura de um verso. Vamos lá no capítulo 2, versículo 29, último verso do capítulo, e vamos ler o capítulo 3 todo, tá? Quem quiser, cada um pode ir fazendo aí a leitura de um versículo. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E isto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.
Muito bem. Nós estamos estudando essa carta já há algum tempo e nós falamos lá no início que a maior preocupação de João, quando escreveu essa carta endereçando a várias igrejas, era com o protognosticismo, aquela teoria que surgiu entre os gregos e começou a crescer, a formar um grupo bem forte. E esse grupo começou a dizer que o corpo é ruim, uma filosofia platônica, o que é físico é ruim, só é bom aquilo que é espiritual. E o gnosticismo, ele começou a pregar que para você se libertar desse corpo, você precisa conhecer. Através de um conhecimento intelectual, você se liberta das coisas ruins dessa vida e tudo mais. E aí, isso começou a trazer implicações sérias para a vida da igreja. Por exemplo, eles viviam do jeito que queriam. A ideia é, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso pecar à vontade, porque isso não é ruim. O que eu faço com o meu corpo não importa para Deus. E aí João vai logo no primeiro capítulo dizer, importa sim. Todos são pecadores, nós precisamos confessar o nosso pecado, pedir perdão a Deus, né, pelos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Um outro problema que eles enfrentavam era com relação à dificuldade que as pessoas passavam, as necessidades. Se alguém está passando necessidade física, né, fome, frio ou coisas assim, eu não preciso ajudar. Por quê? Porque é bom que a pessoa passe necessidade. Ela vai agradar a Deus maltratando o seu corpo. Né? E aí João vai dizer de forma alguma, e esse é o capítulo que ele vai mais enfático nessa questão, nós não podemos amar apenas de palavras, não é? Mas de fato e em verdade. Então João está muito preocupado com isso. E o grande problema, na verdade, a grande preocupação de João era maior do que essas questões. Era referentes ao Filho de Deus, a Jesus. Se o corpo é ruim, então Jesus não teria um corpo físico como o nosso. Né? Logo de cara, João vai dizer que tinha sim, nós tocamos em Jesus. É importante entender que Jesus tinha corpo, e que ele foi à cruz, e que ele ressuscitou. Né? Aliás, a obra da ressurreição de Cristo, ela é comparada na Bíblia da mesma importância, em pé de igualdade, com a obra da criação. Porque a ressurreição é uma nova criação. Nós em Cristo somos nova criatura e aguardamos a recriação, ou quando tudo vai ser desfeito na volta do Senhor Jesus e vai ser reconstruído para uma nova vida. Então a obra da ressurreição é algo extraordinário. E Jesus então tinha corpo, e João ele se preocupa em mostrar isso. A grande filosofia dos gnósticos era dizer que Cristo veio em Jesus, para eles Jesus é homem, Cristo é Deus, Cristo veio em Jesus no batismo e abandonou na cruz. Né? E claro que isso não tem base alguma da Bíblia, e é o que João está combatendo de maneira severa. Ele está muito indignado com esses falsos mestres, chamando-os inclusive de anticristos, aqueles que têm ensinado essas doutrinas. E agora nós chegamos no capítulo que vai falar um pouco da obra da Trindade em nós. Aquilo que a Trindade produz na nossa vida, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Claro que é até difícil fazer essa divisão, porque os três estão sempre juntos, em harmonia, mas há algumas nuances, alguns detalhes mostrando o que o Pai faz em nossa vida, aquilo que Cristo fez e faz, e aquilo que o Espírito Santo continua também fazendo em nós. E aí o verso 29, como nós lemos, do capítulo 2, diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. João vai pegar esse trecho, esse primeiro grande trecho do capítulo, desse verso até a metade do capítulo 3, ele vai falar sobre uma vida nova que nós temos em Deus. Não é? Se nós somos de Deus, as coisas precisam mudar na nossa vida. Não cabe a gente pensar assim, eu vou ser sempre o mesmo, vou ter aquele mesmo temperamento, né? Se é irritado, se é bravo, se é isso e aquilo. Nós temos que viver na justiça de Deus. Nós fomos alcançados com uma graça valiosíssima. E ele vai apontar para esse novo nascimento. Ele vai usar aqui no final do verso 29, aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então o foco de João, assim como ele faz no seu evangelho, ele está focado no novo nascimento. Lembram lá da conversa de Jesus com Nicodemos?
ele faz a pergunta se Nicodemos havia nascido de novo, né? É o assunto aqui também de João nesse trecho da carta. E aqui eu tenho algumas questões interessantes para colocar. John Stott, pegando esse verso, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: o filho deve demonstrar o caráter, o jeitão do pai. Então, se nós somos filhos de um pai que é santo, que é amoroso, que é bondoso e que tem maravilhosos atributos, nós como filhos temos que demonstrar esse caráter de Deus. Se nós não demonstramos o caráter de Deus, significa, em outras palavras, que não somos filhos. Então, é algo assim muito, muito sério, né? Se sabeis que Ele, Deus é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E só é possível praticar essa justiça quando nós estamos em Deus ou em Cristo. Nós vamos ver isso depois. A questão do novo nascimento, da regeneração, né, que é um ato exclusivo de Deus, é Deus quem opera na nossa vida, única, exclusivamente um ato soberano de Deus. Nós não participamos do novo nascimento, porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, que diz a Bíblia. Não é? E aqui ele vai falar então daquele que é nascido de Deus, e eu tenho uma pergunta para fazer aí para a igreja. O que vem primeiro, o novo nascimento ou a fé? O que os irmãos acham aí? Na obra de Deus na nossa vida, o que é que vem primeiro? O novo nascimento ou a fé? Pode falar aí, quem quiser. A fé? Alguém quer ir contra aí? Os irmãos falaram fé? Quem crê que é a fé, levanta a mão. Quem crê que é o novo nascimento, levanta a mão. É o novo nascimento. Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lembram lá o que Paulo diz em Efésios? Pela graça sois salvos mediante a fé. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos por uma graça que nos alcançou primeiro. Não é a fé que nos dá salvação, é a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ele usa a fé para aplicar. Aliás, ele dá a fé ao nosso coração, para nós crermos, aceitarmos essa graça. Aliás, algumas pessoas assim, às vezes reclamam, né? De que a teologia calvinista fala que a escolha é do homem, é de Deus e não é do homem. Na verdade, eu gosto muito da argumentação de Sproul, porque Sproul diz assim: a escolha é nossa. Só que nós só escolhemos Deus porque Ele trabalhou primeiro no nosso coração. Então, a vontade de escolher Jesus é nossa, sim. Mas houve uma regeneração, houve um novo nascimento primeiro. Deus mudou a nossa vida, nós estávamos mortos. Um morto não tem condições, ele não tem fé, ele não tem nada. Ele está completamente morto nos seus delitos e pecados. Então, primeiro acontece a obra de Deus na nossa vida, primeiro é o novo nascimento, a regeneração. Nós somos novas criaturas. E claro, Ele vai fazer isso usando a fé, Ele concede-nos fé logo após fazer a gente nascer de novo. Então, é claro que é uma pegadinha, né? É difícil de compreender essa ordem, mas eu não tenho como argumentar que havia algo em mim quando eu aceitei Jesus. Não, primeiro Ele fez a obra. Depois que Ele fez a obra, aí sim, eu acreditei, eu confiei nele, eu aceitei o Senhor Jesus. Então, a primeira obra de Deus na nossa vida é o novo nascimento, e é o foco de João. João está falando do novo nascimento, e aí ele entra no capítulo 3, verso 1, dizendo assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ele aponta aqui para o novo nascimento, qual foi a motivação de Deus? O amor, o grande amor com que nos amou. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Não é que havia alguma coisa legal em nós éramos bonitinhos, bonzinhos para Deus nos aceitar, ou nos escolher, ou para Deus vir em nosso encontro e mudar a nossa vida. Nós não somos melhores do que aqueles que são incrédulos. Nós não somos, ou não éramos, né, mais bonzinho do que o incrédulo.
toda bondade que temos é glória de Deus, é a ação de Deus na nossa vida. Se temos algo bom, é porque Deus trabalhou e Deus concede esse algo bom. Aliás, ele faz isso até com o incrédulo, graça comum. Quando o incrédulo faz algo bom, Deus é quem concede graça para ele fazer esse algo bom. A verdade sempre procede de Deus, por meio da graça comum. Então nós devemos lembrar que fomos alcançados pelo amor de Deus. Que não havia nada assim em nós que pudesse impactar o coração de Deus, mas Ele nos amou na eternidade. Ele decretou, e desde lá da eternidade, lá no seu plano eterno, Ele decretou quem seria o seu povo. E Ele nos escolheu lá na eternidade, é o que nos diz a Bíblia. Esse é o foco de Paulo quando ele escreve em Romanos capítulo 5, ele fala, a ênfase de Paulo, nós estamos justificados e Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo sido enviado para nós, para nos salvar. E aqui o foco de João, ele faz essa ligação do amor de Deus e diz assim, ó, o mundo não nos conhece, por quê? Porque não conhece a Deus. A ideia de conhecer na Bíblia é relacionamento íntimo. O verbo conhecer usado na Bíblia tem a ver com relação de intimidade. O mundo não tem como ser íntimo da igreja porque ele não é íntimo de Deus. Ele não tem relação alguma com Deus. Então, por isso, ele não conhece as coisas espirituais de Deus. Ele não aceita. Para o mundo é loucura, não é? Para o mundo as coisas de Deus é coisa... para que isso? Não faz sentido na cabeça do incrédulo, porque ele ainda não foi alcançado, não tem a nova vida. E aí a gente parte para o verso de número 2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, minha folha grudou aqui. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, olha só, o que o mundo faz com a gente, com a igreja hoje? O mundo despreza a igreja, não é? Nós não somos desprezados quando temos um posicionamento cristão. O que o mundo faz? Zomba da gente. As pessoas que não conhecem a Deus, elas ficam muitas vezes indignadas com o nosso posicionamento, não é? Diante das coisas diversas da vida. As pessoas não conseguem compreender que, por exemplo, para nós, uma pequena mentirinha é algo muito relevante. Porque o que as pessoas estão acostumadas é mentir o tempo todo. E aí, no trabalho, de repente, você se depara com alguma situação em que você fala, não, eu não vou fazer isso, porque isso desagrada a Deus. A mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo, ele é o mentiroso. Desde o início foi um mentiroso. E aí você fala uma coisa dessa para um incrédulo, ele vai ficar indignado com você. Qual o problema? É só uma mentirinha. Né? Eles não conseguem compreender e eles desprezam a igreja, eles não entendem essa obra que Deus está fazendo. No entanto, olha o que João fala. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda Cristo não se manifestou. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João aponta a nossa esperança para onde? Para a volta do Senhor Jesus. Nós não devemos ficar preocupados com aquilo que o mundo vai fazer com a gente. Mundo decaído, humanidade decaída, ímpia, né? O que o mundo vai fazer conosco? Nós sabemos que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Paulo diz isso a Timóteo. Não é? No entanto, o nosso foco, e a palavra usada por João, logo a seguir no verso 3, esperança, aparece só aqui em João, mas em Pedro a esperança está ligada à volta de Jesus. Então, a Bíblia mostra que a nossa esperança tem que ser na volta do Senhor Jesus. E o alvo do Pai é fazer a gente ser parecido com quem? Com Jesus. Olha o que ele diz, quando Cristo se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é. Aliás, um pouco antes, nós seremos semelhantes a ele, seremos semelhantes a Jesus. A vida eterna, a gente tem uma tendência de achar que a vida eterna começará quando nós partirmos, né, e estivermos com Jesus. Engano nosso. João disse, João 17:3, e a vida eterna é que conheçam o Pai e conheçam o Filho a quem enviaste. Então, vida eterna é no dia que você foi regenerado, começou a eternidade, começou o reino de Deus na sua vida.
Você vai alcançar coisas gloriosas quando partir e estiver com Cristo? Claro que vai. Você vai experimentar uma plenitude de Deus na sua vida quando estiver com Cristo no céu ou na volta dele? Nós seremos totalmente transformados, glorificados e tudo mais. Mas é possível em algum limite, não é? Em uma boa porcentagem, experimentarmos essa presença gloriosa de Deus enquanto caminhamos a terra. E nós vemos isso na Bíblia. Se a gente parar para pensar, os servos de Deus, você consegue visualizar isso na vida de Moisés, por exemplo? Que vida íntima com Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai para Davi, e o como ele se derramava na presença de Deus, como ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos, é possível nós experimentarmos essa presença plena, santa de Deus, porque nós somos filhos de Deus em Cristo. E nós devemos ter o mesmo caráter do nosso Deus, do nosso Pai. Então qual que é o alvo de Deus? O alvo de Deus é fazer com que a gente seja parecido com Jesus. E a questão toda, ou a nossa constatação, né? Ela é triste. Porque nós sabemos o quanto nós estamos longe de Cristo. O quanto nós estamos longe do caráter dele, da bondade dele, da paciência dele, do amor dele, não é? Quantas características de Jesus tão boas e que falta muitas vezes em nós. Eu vou ler 2 textos, você não precisa abrir, mas que está aqui no trabalho que eu mandei para vocês. Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí lá no capítulo 4 de Efésios, até que todos, quando ele fala da divisão dos dons, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Deus está fazendo com a igreja? Qual é o maior projeto de Deus na sua vida, na minha vida? É que sejamos parecidos com Jesus. Muito antes de alcançarmos os nossos sonhos, todos nós planejamos para esse ano, né, de 2018, vários projetos nós temos. Vários sonhos colocamos diante de Deus, mas o sonho de Deus, o plano de Deus, é que sejamos parecidos com Jesus. Nós só existimos aqui ainda para isso, para que diariamente Deus trabalhe no nosso coração, através da sua palavra, e nos faça cada dia mais parecidos com Jesus. Aí João parte para o verso 3 dizendo assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, ou tem essa esperança assim como ele é puro. Ele já falou desse assunto, nós somos purificados em Cristo. Quando confessamos o nosso pecado a ele, Deus perdoa e purifica, não é? 1 João 9. E a nossa esperança tem que estar então na volta do Senhor Jesus. A esperança que tiver ligada às coisas dessa vida, não é? As dificuldades ou as coisas boas da vida é uma esperança falha. Mas quando a gente confia naquele que vem buscar a sua igreja, vem transformar-nos à semelhança de Cristo, aí sim nós alegramos o nosso coração, né? Conforme Pedro diz, nós temos uma herança incorruptível, ninguém pode tocar na nossa herança. Você pode perder tudo na vida, mas você não vai perder a coroa de glória reservada para aquele que é do Senhor Jesus. Aí o verso de número 4, ele começa a falar da obra de Cristo. O Pai está apontando para Cristo. Não sei se vocês percebem, mas João está falando da obra do Pai, falando do amor do Pai e totalmente apontando para o Senhor Jesus. Não é? E agora ele vai falar mais especificamente da obra de Cristo em nós. Verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lei é algo bom, é instrução para nós sermos bem-sucedidos. Se nós praticarmos o pecado, nós transgredimos a lei. Não é? Aí o verso 5, alguns versos eu vou passar bem rápido, tá? Os versos 5, sabeis também que ele se manifestou para quê? Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Lembram como é que João abre o seu evangelho, falando do verbo que se fez carne e habitou entre nós? Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Ele fala isso lá no verso 29 do primeiro capítulo. Jesus é o Cordeiro que se entregou por nós, para tirar o pecado da nossa vida ou desse mundo decaído. Nós fazíamos parte desse mundo decaído, mas ele veio para tirar
o pecado desse mundo. Aí o verso 6, todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Olha só o foco de novo aqui de João. Se você está em Cristo, você não vive pecando. Não vive na prática do pecado, né? Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ou seja, se o pecado é algo normal para a sua vida, se você se acostuma facilmente com o pecado, tem coisa errada aí. Se você não fica indignado com o pecado, não é? A gente precisa parar um pouquinho para pensar, porque o pecado é uma afronta direta ao nosso Deus. O pecado fez com que o Filho de Deus fosse à cruz. Então Deus fica indignado com o pecado, não é? E claro, também com o pecador. Para João, nos testes que ele coloca na carta, um dos testes para ver se alguém é realmente do Senhor é a santidade. Se alguém não está pretendendo levar uma vida de santidade, é sinal de que ela ainda não foi alcançada pela graça de Deus. Ela não entendeu, ela está cega nos seus delitos e pecados. Todo aquele que vive pecando não o viu, está cego, não o conheceu, não tem relacionamento com ele. Porque uma vez que você foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, mesmo que você ainda tenha que lutar contra o pecado, você tem uma graça que superabundou, né, o pecado e que trouxe a você muita gratidão, muito amor e uma vida de obediência ao Senhor. Aí o verso de número 7 causa alguma confusão. O 7 e 8, né? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, verso 8, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha só o que ele diz aqui. A questão da obra de Cristo e a obra do diabo. Qual que é a obra do diabo? O diabo vem contrariamente a Deus, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A vontade, o maior desejo do diabo é pecar e levar o povo ao pecado. Não foi isso que ele fez? Além de levar os anjos a pecar, ele fez a cabeça dos anjos para que todos, ou alguns dos anjos, né, seguissem os seus conselhos e tentassem ali uma rebelião contra Deus. E aí depois que ele faz, ele ficou, quando ele cai, quando Deus leva o próprio Satanás à queda, Deus tira o suporte, Satanás e seus anjos caem, os demônios caem, ele fica tranquilo? Não, ele vai na criação de Deus. E na criação ele vai naquilo que é mais importante, ele vai tentar levar o homem e a mulher ao pecado. É verdade que Deus está controlando tudo isso, né? Mas a obra de Satanás é uma afronta à obra de Deus. É algo completamente voltado contra a Deus. E é significativo aqui o verbo que ele usa no finalzinho do verso 8, que Jesus vem então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruir tem a conotação de soltar as obras do diabo. A ideia do texto é como se fosse uma corrente. O pecado amarra a nossa vida. O pecado traz opressão para nós, nas diversas áreas da nossa vida. E aí Jesus vem aliviar, Jesus vem trazer alívios, Jesus vem soltar. Destruição aqui não tem a ver, a citação de João, com a destruição completa, porque isso só virá acontecer no final, no juízo final. Na volta do Senhor Jesus, todas as obras de Satanás estarão completamente destruídas. Ele continua a agir, ele continua a operar, mas limitado do poder de Deus. Deus está, aliás, como dizia João Calvino, Satanás está na coleira de Deus. Ele não pode fazer o que ele quer. Haverá um tempo na volta de Jesus que aí Deus solta Satanás, para que ele faça com que a grande tribulação aconteça, e aí aqueles que não têm Jesus sofrerão o juízo eterno. O verbo então destruir tem a conotação de soltar. Então é como se as obras diabólicas de Satanás fossem como uma corrente. E a estratégia dele, eu achei muito interessante como o John Stott coloca, a estratégia de Satanás sempre é ligado à moral. O que ele fez? Na moral ele tenta a gente ao pecado. Não é? Na questão física, ele traz enfermidades para nós. A enfermidade acontece por conta do pecado. E há muitas enfermidades, não estou dizendo todas, não é?
É bom que a gente deixe isso bem claro. Não é que toda enfermidade está ligada a demônios e a pecado, como muitos movimentos pregam. Se alguém está com enfermidade, tem que, né, pedir a expulsão demoníaca e coisa assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas que há muitas enfermidades ligadas, sim, às ciladas, às artimanhas de Satanás. Né? Então a gente sabe disso, que fisicamente ou até mesmo emocionalmente, muitas enfermidades emocionais, enfermidades da alma têm a ver com a ação de Satanás. A questão intelectual, ele seduz a gente ao erro, ao pecado. Foi o que ele fez com Adão e Eva, ele faz isso com a gente diariamente, ele constantemente ele tenta seduzir a gente ao pecado. Ele continua atacando a gente, alma, corpo, a nossa mente, cada área da nossa vida. Ele quer acabar, ele quer aprisionar a gente no pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas obras de Satanás. A ideia é interessante, porque não é que as correntes deixam de existir, mas que Jesus vem afrouxar, Jesus vem soltar as correntes de Satanás. Se você está em Cristo, você está liberto das ciladas de Satanás. Mas ele continua agindo com ciladas na sua vida. Então você tem que tomar muito cuidado para ele te aprisionar, é muito fácil. Não queira lutar contra Satanás achando que você se garante. Aliás, é interessante isso, né? Quando Paulo vai falar daquele texto que é muito usado em batalha espiritual, Efésios 6, quando ele fala das armaduras ou da armadura que o cristão tem, a maioria das armas são de proteção e não de ataque. Ele diz que as forças espirituais do mal são poderosíssimas e que você tem que estar firme com Deus. O assunto dele é a plenitude do Espírito Santo e que você tem que estar bem na sua família, no seu papel dentro de casa, no seu trabalho. Você tem que estar cheio do Espírito Santo e se fortalecendo no poder de Deus. E aí sim, tomando todas as armaduras ou cada parte da armadura de Deus para se proteger contra as ciladas do inimigo. Aqui agora João vai falar da obra do Espírito Santo na nossa vida. Né? Ele vai falar da obra de Cristo e que quando nós pecamos, nós estamos afrontando a própria obra de Cristo. Nós estamos rejeitando a obra de Cristo na nossa vida. E a partir do verso 9, ele começa a falar então da obra do Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Algumas denominações entendem esse texto de uma forma bem ruinzinha, bem complicada, né? Dizendo assim, aquele que é nascido de Deus nunca mais vai pecar. Se fosse isso que João está dizendo aqui nesse verso, João estaria em contradição. Porque no primeiro capítulo ele deixa claro, aquele que diz que não tem pecado já pecou, já está mentindo. E aí ele fala, confesse o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Né? Então não é isso que João está dizendo. Por exemplo, os pelagianos, o pelagianismo, o Pelágio começou a dizer que a negar o pecado original. É bobagem esse negócio de pecado de Adão e Eva, que passou de geração em geração. E aí a igreja se reuniu em concílios para ir contra as ideias dos pelagianos. Né? Os anabatistas que surgiram na Reforma era um movimento reformado, no entanto foi não aceito nem por Zwinglio, nem por Calvino e também nem por Lutero. Porque os anabatistas tinham posicionamentos bem estranhos, e um deles é dizer que não havia pecado mais naquele que é crente. E não é isso que a Bíblia mostra. Mesmo aqueles que eram seguidores de John Wesley foi sem dúvida um dos maiores evangelistas que já surgiram, mas de tão perfeito que ele tentava levar a vida com Deus, tão metódico que era, por isso o nome metodista, não é? Perfeccionista que era, muitos compreendiam que ele achava que nós não podíamos pecar. Se pecamos é porque não somos de Deus. E aí vem aquela ideia de você perder a salvação. Eu pequei, então eu não sou salvo. Eu tenho que fazer alguma coisa para ter a salvação de volta. Não é? Porque ele estava firmado na teologia arminiana. Quando nós cremos na teologia calvinista, compreendemos que é a perseverança de Deus em nós. Nós nunca vamos perder a salvação, porque quem está guardando o nosso depósito não somos nós. É Deus quem guarda o nosso tesouro. É Deus quem guarda a nossa salvação. Não é? Aí a gente se sente seguro e agradecido a Deus e perseveramos com Deus ou em Deus. Então o perfeccionismo de John Wesley e vários movimentos
mesmo evangélicos, defendem essa tese. O crente nunca mais vai pecar. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que o alvo nosso tem que ser não pecar, não é? Porque se pecamos, vamos contra a obra de Cristo. No entanto, nós não conseguiremos não pecar. Ainda há o problema do pecado. Ainda estamos em guerra espiritual. As obras da carne, pendendo na nossa vida, elas existem ainda, não é? E aí eu vou recorrer a mais um ponto do calvinismo aí, a depravação total da humanidade. O que acontece é, a humanidade está totalmente depravada. O crente não está totalmente depravado, ele está parcialmente depravado. Ele consegue desejar o bem, entender o bem, mas nem sempre consegue fazer o bem. Às vezes ele faz o mal, mesmo sendo crente. Não é? Agora, o que está totalmente depravado, a humanidade caída, ele nem quer saber do que é bom, do que não é, ele já faz o mal logo, e isso não incomoda o seu coração. João vai falar aqui nesse verso 9 sobre a divina semente. O que seria a divina semente, né? Há várias interpretações para essa referência do verso 9. Divina semente para Agostinho e Lutero seria uma referência ao Evangelho, a pregação do Evangelho, aquilo que o Evangelho produz na nossa vida. Há também aqueles que defenderam uma referência ao Espírito Santo de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus. E outros que pensam não na pessoa do Espírito Santo, mas naquilo que ele produziu, a regeneração. Tá? Então, o que seria a divina semente de Deus, né? Na verdade, o que nós sabemos com certeza é que é uma junção de todas essas coisas. Por quê? É pela obra do Evangelho ou pela pregação do Evangelho que o Espírito Santo traz nova vida. Então, os vários estudiosos, cada um defendia o Evangelho, o outro o Espírito Santo e o outro a regeneração, ambos estão certos, porque essas obras estão ligadas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas vem por quê? Porque houve uma regeneração aplicada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então não há como dizer outra coisa senão divina semente é a obra que Deus produz em nós para uma nova vida, um novo nascimento. A natureza divina passa a ser mais forte do que a natureza carnal. E essa é a ideia. Eu lembro, e já falei isso com a igreja, mas há uns 2 anos atrás, num acampamento de mocidade, eu fiz uma citação de Paul Washer, dizendo assim para eles: se você porventura não está incomodado com essa luta, não há uma guerra dentro de você entre o bem e o mal, não há uma guerra entre você fazer o bem e ouvir, né? As ciladas e cair nas ciladas de Satanás, ou seja, se você não está vivendo em guerra espiritual, esse é um mau sinal. Porque o crente vive diariamente essa guerra. As obras da carne tentam levar a gente para pecado, para uma vida afastada de Deus. E elas ainda existem em nós. Nós somos crentes, mas também somos pessoas, humanos decaídos do seu pecado, depravados de alguma forma. Então, quando a graça de Deus penetra na nossa vida, ela se torna mais forte, ela superabundou o pecado, segundo Paulo diz em Romanos. Não é? Então, na verdade, começa uma guerra dentro de nós. Se antes pecávamos e nem ligávamos para aquilo que fazíamos, agora não, agora a gente se incomoda. Quando a gente peca, Deus dá o quê? A tristeza segundo Deus para arrependimento, conforme Paulo diz em Corinto, ou na carta aos Coríntios. E agora, nós vamos fazer aí a implicação desse novo nascimento, dessa obra da Trindade. Estou chegando ao fim já, porque os versos são muito claros, muito óbvios, a maioria deles. As implicações dessa obra da Trindade, desse novo nascimento que a Trindade operou na nossa vida. Não é? Tanto um quanto o outro, o Pai quanto o Espírito, apontando para aquilo que Jesus conquistou na cruz em nós. As implicações práticas, então, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Então, olha só, ele vai apontar agora para uma vida diferenciada
de uma vida de pecado. De novo, se somos crentes, novas criaturas em Deus, nós não podemos mais agir como a semente do diabo. Vocês lembram o que diz lá em Gênesis 3,15? O que diz em Gênesis 3,15? Alguém sabe de cor? Quiser ler, fique à vontade. A primeira pregação do Evangelho. O que diz? Alguém pode ler? Com a voz bem forte aí, por favor. Isso. Muito bem, ó, a divina semente vem da semente da mulher, não é? Uma referência ao Messias. A semente de Satanás vem pela semente da serpente. Ele fala de uma luta, né? Uma luta cósmica que acontece durante toda a história até a consumação. A semente de Satanás sempre tentando destruir a semente divina. E a primeira cilada de Satanás foi colocar no coração de Caim inveja pelo seu irmão. E olha só que interessante que o João faz aqui. Ele está dizendo, olha, aquela mesma inveja que estava no coração de Caim, ela está no coração dos falsos mestres. Aquela mesma inveja que está no coração de Caim, está muitas vezes no coração de várias pessoas e não pode estar no coração do crente. Qual que era a ideia no diálogo de Deus com Caim? O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando os nossos desejos nos dominam, é sinal de que não temos o domínio próprio. E o domínio próprio é obra de Deus, é fruto do Espírito na nossa vida. Caim não tinha essa obra de Deus. E aí por isso ele mata o seu irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Toda vez que a gente peca, aliás, isso é algo muito forte. Eu não sei se eu falei isso na semana passada, que a gente estava falando um pouco sobre o anticristo. Toda vez que eu peco, é a semente do anticristo em mim. É o mesmo desejo do anticristo, de destronar Deus do seu trono, de tirar Cristo da posição de rei dos reis e senhor dos senhores. É de assumir o lugar de Deus, porque é o que aconteceu com Adão e Eva. Ó, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer igual a Deus. Quando eu peco, eu estou dando ouvidos às ciladas de Satanás, que são perigosíssimas, né? E aqui a gente tem que tomar todo cuidado, por quê? Porque a maldade que está no nosso coração também estava no coração de Caim, mas havia uma grande diferença. Aliás, também que estava no coração de Abel, né? A mesma natureza pecaminosa, mas Abel tinha obras justas, era um homem piedoso, temente a Deus. Caim não tinha esse cuidado, Caim vivia do jeito que bem entendia, e aí Satanás se aproveitou disso para produzir no seu coração ódio e inveja pelo seu irmão, e ele vai assassinar seu irmão. O verbo usado aqui, alguns acreditam que está falando da forma do assassinato, que ele degolou seu irmão. Porque a força no grego diz isso, que ele cortou a garganta de Abel. Mas nós não sabemos, os judeus acreditavam que Caim recebeu uma pancada na cabeça. Né? Os rabinos defendem isso até hoje. Então nós não sabemos porque, na verdade, é incerto pegar essa palavra para dizer, ó, aqui demonstra que ele ficou sem cabeça ou foi degolado. Não dá para a gente ter essa certeza. O foco é na maldade de Caim apenas. Aí o verso de número 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo odeia, não é? A humanidade caída odeia. Por quê? Porque ela é posteridade de Caim. O mundo decaído é aquela semente de Satanás que continua lutando contra as coisas de Deus. Aliás, nós éramos um dia essa semente, mas houve uma semente divina que foi trabalhada no nosso coração pela ação de Deus, da Trindade Santa. Nós sabemos, verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanece em si. Não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por todos nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha só, João vai dizer, não adianta falar que ama, porque amar não é apenas de palavras. Amar não é apenas de sentimento. Aliás, eu falava nesse domingo com a classe da escola dominical sobre essa questão do amor. Se Deus apenas sentisse amor por nós, onde estaríamos nós hoje?
todos condenados no inferno. Se Deus lá do céu, né, olhasse para a terra e falasse, como eu amo esse povo. Eu amo esse povo. Mas nada fizesse em prol desse povo, nós estaríamos condenados no inferno. Mas Deus tomou uma atitude, amar é ação. Deus deu seu Filho amado. Para quê? Para morrer no nosso lugar. E é o foco de João. Ele já havia escrito isso lá em João 3,16, o seu evangelho, e ele repete dizendo, olha, não adianta dizer que ama as pessoas, não adianta dizer que ama os irmãos, se porventura você não está preocupado com eles, com suas necessidades. Verso 17, ora aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão passar necessidade, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Fechar o coração é sufocar suas emoções misericordiosas, não é? É você deixar, não, deixa para lá, né? Você sente vontade de ajudar, e aí você deixa para lá. Não vou ajudar não. Você sufoca aquele sentimento bom do seu coração e dá ouvidos aos sentimentos mesquinhos, egoístas da nossa natureza pecaminosa. Verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. E aqui, citando John Stott, ações falam mais alto que as palavras. Não adianta a gente falar que ama, se a gente não demonstra, né, a gente tem que demonstrar esse amor. Verso 19, estamos terminando. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Tranquilizar o coração é persuadir a consciência. Aquilo que Davi faz no Salmo 42, vocês lembram? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele fala com ele mesmo. Ele tranquiliza a sua alma diante da provação que ele estava vivendo. A ideia é a mesma ideia que é usada aqui. Nisso conheceremos, somos a verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Nós aquietaremos a nossa alma se nós demonstramos que amamos e vivemos amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo como a nós mesmos. Quando refletimos, né, o grande amor de Deus por nós, nós queremos demonstrar esse amor de uma forma misericordiosa. Aí o verso 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se você sabe que deveria ter feito bem e não fez, e até o incrédulo sabe o que é bom e o que é ruim, não precisa da Bíblia para saber que está fazendo coisa errada. Até o incrédulo sabe, aliás, isso está em alguns lugares da Bíblia, como em Romanos 2, versos 14 e 15. Até mesmo o incrédulo sabe o que é certo e o que é errado. Ele não sabe tanto quanto o crente sabe muito mais, né? Nós, como crentes, sabemos muito mais o que é agradável a Deus e o que não é. Imaginem qual é o juízo de Deus, porque Deus é maior que o nosso coração e Ele conhece tudo em nós. Deus conhece todas as coisas, então o juízo de Deus é muito grande para aquele que sabe que deve fazer algo que agrada a Deus e não faz. Amados, verso 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ele fala aqui de uma forma interessante. Qual a confiança que nós devemos ter? É você se aproximar de Deus entendendo que você é filho. E você não está se apresentando mais diante de um juiz. Ele vai te julgar também, mas ele te aceita como filho. Você foi declarado justo. Vai entrar no gozo do Senhor por aquilo que Jesus fez na sua vida. Verso 22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Nós temos certeza então de que os nossos pedidos são aceitos quando fazemos aquilo que agrada o coração de Deus. Os irmãos lembram como é que inicia o livro de Isaías? Isaías já, na visão que ele tem, ele já bate pesado no povo de Deus. Dizendo, Deus virou as costas, Deus não vai olhar para o problema de vocês, Deus não vai atender a oração de vocês. E aí ele faz um apelo, vinde, arrazoemos, vamos conversar com Deus, vamos debater com Deus. E aquele pecado que é como uma escarlata vai se tornar branco como a lã, como a neve. Ou seja, o mesmo Deus que bate, ele aponta para a graça. Ele diz, há uma solução, volte-se novamente para o Senhor, converta o seu coração a Deus. É a mesma mensagem lá de 2 Crônicas 7,14, não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Muitas vezes a nossa oração não é ouvida e atendida, porque nós não estamos buscando com todo o coração, não estamos convertendo a nossa vida a Deus, estamos com o coração endurecido. Né? Ou como diz Tiago, para esbanjar para os nossos próprios prazeres, não estamos nem aí para a glória de Deus. Mas quando a gente pede algo e
pede e faz um compromisso com Deus, dizendo que aquilo que a gente está pedindo é para a glória de Deus, se realmente aquilo for para glorificar Deus, ele vai atender. A ideia é essa. Aliás, eu vou citar aqui, hoje eu estou citando bastante John Stott. John Stott diz assim: a obediência é a condição indispensável, não a causa meritória da oração respondida. Sem obediência, dificilmente Deus vai ouvir a sua oração. A maior bênção do Antigo Testamento é um Deus que olha para você, a face de Deus olhando para a sua vida, não é? Não é isso que diz o texto? O texto lá de Arão, né? Que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante o rosto. A ideia de um Deus que está olhando para você, está atento a você. Aí você vai lá para Malaquias, como a gente acabou de estudar, né? Malaquias diz assim: Deus está amaldiçoando as bênçãos do sumo sacerdote. Deus não está olhando mais para o seu povo por conta da desobediência, por conta do coração endurecido. E aí terminando o verso 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O texto é bastante duro, é bastante forte e que mostra claramente o quanto a gente precisa. Aliás, no começo do estudo eu disse isso, é uma carta para ser estudada com o coração quebrantado, para olhar para si mesmo e perceber o quanto eu tenho que melhorar, o quanto tem coisas na minha vida que eu não estou vivendo para a glória de Deus, ou não estou dando atenção à divina semente que Deus me plantou no meu coração. E muitas vezes a gente cultiva as obras da carne, e não a obra de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida.